Fala pessoal do Dinâmica Esportes, tudo certo com vocês? Mais um Prosa Dinâmica para você que gosta do futebol de base, toda essa cobertura que o Dinâmica Esportes faz. Ao meu lado, o Regis Melo, organizador e idealizador da Copa Seromo, que é a melhor da base, e é claro que você acompanha toda essa cobertura aqui na tela do Dinâmica Esportes. Regis, seja bem-vindo ao Prosa Dinâmica. Obrigado mais uma vez estar aqui na Editora Dinâmica e para debater sobre a Copa Ceromo e de antemão já fazer um agradecimento todo especial ao senhor Rui, que mais uma vez confiou na nossa competição, está nos apoiando, certo? Dando cobertura total para que a Copa mais uma vez seja um sucesso, como está sendo há 9 anos, né? 9 anos de Copa Ceromo, nós estamos completando esse ano 9 anos e fechando mais uma parceria, estamos indo para o segundo ano com a TV Dinâmica. É isso aí. Regis, comenta pra gente que no ano passado tivemos, obviamente, campeões e tudo. Qual foi a partida que você mais lembra que foi emblemática pra você? Que, cara, na Copa, essa aqui foi um dos melhores jogos que aconteceu na última temporada. Nós tivemos ano passado, e na primeira oportunidade que eu tive aqui para a gente debater, eu até coloquei que esse ano nós estamos com categorias a mais do que a gente já vinha fazendo, que é o Sub-18. E não só para a Copa Cerom, como para o futebol amador em si, nós tivemos um ponto principal e positivo foi que essas finais, a maioria delas foram realizadas no PV. Então, o PV voltou a ter essa abertura, né? Não só para a Copa Cerom, mas sim para o futebol de base. Então, ano passado nós tivemos Atlético e Tirol, né? Que foi uma final do Sub-17 lá no PV. Tivemos a final da Copa Cerom Sub-20, que foi entre Floresta e Caucaia também, um jogo muito bom, também realizado lá no PV, certo? Então, sempre quando chega nessa reta final, né, nessa reta final que a gente fala do mata, né, que a gente não usa mata-mata, e sim do mata, aquelas partidas eliminatórias, e para mim, ano passado, pelo brilhantismo que foi, mais uma vez repetindo, por ter sido no PV, eu me recordo que foi essas duas finais no segundo semestre do ano passado, que foi a final do Sub-17 e do Sub-20. Pronto, agora vamos voltar a 9 anos atrás. Lá na primeira Copa Serom, como é que se iniciou? Como é que veio na sua cabeça? Não, vamos criar uma Copa de categorias de base, como foi o início, quantas categorias tinha, se era somente uma, como foi que começou realmente o querer ter uma Copa? Eu sou formado na Federação de Futebol, né, como árbitro, atuei por muitos anos como árbitro e, inclusive, apitei muitos jogos de futebol amador, né? Naquela época, inclusive, a gente fazia as preliminares, né? O campeonato cearense de base era na preliminar do futebol profissional. Então, apitei muito de preliminar no PV, no Castelão, certo? E aí eu vi, já estando nesse meio, eu vi, né, como você falou há 9 anos atrás, essa necessidade de preencher o calendário das equipes, né? A gente sabe que o Campeonato Cearense, por mais longo que ele seja, mas ele tem uma duração às vezes de 3, 4 meses, né? Parece que a federação agora quer mudar, quer estender para que a competição seja realizada o ano todo, mas até o ano passado era de 3, 4 meses. Então eu vi essa necessidade de preencher o calendário para essas equipes, certo? Então eu sempre falo que a Copa Ceromo ela entrou para preencher o calendário dessas equipes, né? Que terminava o Cearense ficava sem ter uma competição, e o lado da inclusão, né? Porque a Copa Cerom participa não só aquelas equipes que são filiadas à federação, mas qualquer equipe, né, de projeto, de escolinha, que tenha a vontade de participar de uma competição organizada, que inclusive joga as equipes grandes, que aí serve, né, principalmente para essas escolinhas, projeto, de mostrar os seus atletas para essas grandes equipes. Então eu vi essa oportunidade, levei esse projeto para o Sérgio, né, que deu um agradecimento todo especial também, que acreditou nesse projeto, que é o proprietário da empresa Serom, por isso que a Copa leva o nome da empresa, que é o nosso patrocinador maior da competição, acreditou nesse nosso projeto e graças a Deus deu certo. Nós começamos apenas com uma categoria. A primeira Copa Serom foi só sub-17. Depois foi que a gente foi ampliando, colocando as outras categorias, e hoje nós estamos com 9 categorias, né? Desde o sub-11 ao sub-20. Pronto. E como é antes, agora, né, falando atualmente, como é montar a tabela,
conversar com equipes para poder participar também, para alinhar, para assim, vai jogar tal time com outro time, nesse lugar, nesse horário, nesse dia. Como é poder estar à frente, fazendo tabela, fazendo conversa com o clube? Comenta pra gente. Eu tenho 30 anos que trabalho com esporte, né? A gente tem muita gente passou a conhecer o Regis Melo a partir da Copa Serão, mas eu já tenho mais de 30 anos, né? Repito, sou formado, inclusive nas três federações, né? Formado como árbitro na Federação de Futebol, de Futsal e de Futsal, me formei também nessas outras duas federações, então já vivo no esporte há mais de 30 anos. Então eu tenho essa facilidade, não que não seja um trabalho árduo, né, um trabalho complicado, somente com relação à questão de tabela, né, que é complicado, mas os clubes que têm seus campos, que têm seu CT, as empresas, elas não dão esse amparo, né, nos dão esse apoio de disponibilizar seus campos, né, até porque as equipes estão participando, e aí, embora sejam poucos, mas estão sendo suficientes, né. A areninha do Rodolfo Schioff, que é uma areninha muito boa aqui da cidade, que a gente também utiliza para fazer alguns jogos. Então a gente tem esse apoio, né, de fazer tabela, de fazer todo o cronograma que a gente faz dos jogos. Dá uma dor de cabeça, mas com a experiência que a gente já tem. Sem esquecer também que a Copa Seromo, ela é uma competição da Federação Cearense de Futebol Society. Entidade também fundada em 2009, já tem 17 anos de fundação, certo? Entidade que a gente trabalha não só executando, como também a gente é contratado para organizar alguns eventos, certo? Como vou citar dois aqui que já são parceiros nossos há mais de 15 anos, que é o Campeonato dos Vigilantes, que é da categoria da área de segurança, o Campeonato dos Supermercados, né, que é do SEC-VGAF, são competições que a gente já organiza há muito tempo, e há o nosso novo parceiro agora, que é a Miart Company, né? É uma competição no qual também vai ficar a cargo da Federação Cearense de Futebol na parte administrativa. Pronto, e já comenta pra gente também sobre você, um árbitro, né? Seu filho, o Daniel, também é um árbitro. Como foi que você passou para ele orientações? Não, você quer ser árbitro? Então, faça isso, faça aquilo. Como é que você contornou ali você e o Daniel sendo também um árbitro de futebol? O Daniel, inclusive, também formado, né, pela federação, embora hoje não atue mais pela federação, mas está comigo. O Daniel, além de árbitro, né, está ali no campo, apitando, fazendo a função. Ele é o responsável também de escalar os árbitros. Ele é o diretor de arte da federação, é quem cuida de todas as escalas dos árbitros, né? Até porque, como você falou, o Regis Mello é a pessoa que comanda a competição, mas que isso também não é feito só por mim. Isso. Tem a minha esposa, a Nívia, né, que trabalha também comigo, de delegada ali. Vocês que acompanham, vê, onde eu estou, ela está também. Então, pessoa que também tem uma importância muito grande na competição. O Daniel cuida dessa parte da escala dos árbitros e está atuando também ali no campo apitando. O meu filho mais novo, que é o Lineker, cuida da parte do site, né? Ele é que é o responsável de colocar todas as atualizações de classificação, de tabela, de gols, né? É quem cuida da parte do site. Então, assim, a minha família ela está toda envolvida, além de outros parceiros, né? De pessoas que trabalham com a gente, que é o Bruno também. Bruno que cuida da parte do marketing, é quem faz todos os banners, que está comigo há muito tempo também. O cara que nos ajuda muito, faz vídeo. Então a gente não é só o Regis Melo. Então nós temos toda uma equipe que faz com que a coisa aconteça e graças a Deus tenha atingido esse sucesso. E é sucesso, inclusive, aqui na tela do Dinâmica Esportes. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, compartilha para todo mundo e vem junto com a gente aqui no Prosa Dinâmica. Regis, passa para a gente também como realmente estar à frente, você que idealizou o projeto, mas como você bem citou, tem outras pessoas por trás, né, fazendo tudo isso. E aí, como é que você alinha? Tem, tipo, você faz reuniões, chama todo mundo, reúne a família e faz alinhamento, obviamente, né? Que você tem que falar sobre árbitro, tem que falar sobre a organização, passando também essas orientações para eles. Exatamente, como eu falei, a gente tem todo um grupo, né, que faz esse trabalho. Nós temos um grupo específico para os árbitros, né, que o Daniel que cuida dessa parte. Nós temos um grupo
Para os fotógrafos, né? Todos os fotógrafos credenciados na competição, a gente tem um grupo também, a gente tem regras. Eu sempre digo que para a coisa ser organizada, certo? E atingir os nossos objetivos, nós temos que ter regras e fazer cumprir com que essas regras, né, elas sejam colocadas em prática. Então, se não tiver regra e a gente não fizer cumprir, a gente não consegue organizar. Então, graças a Deus, a gente consegue ter esse alinhamento com todos eles, né? Tanto com os árbitros, como os fotógrafos, vocês que fazem a cobertura ao vivo, né, que transmite os jogos. Então, a gente tem toda uma equipe, certo, para que o resultado seja positivo lá na frente e está sendo da forma que a gente deseja, graças a Deus. Pronto, a Copa Seromo já iniciou, né? Já tivemos alguns jogos aqui na tela do Dinâmica Esportes. E aí, você comentando com a gente no off, finais acontecem já no meio do ano, já para depois já iniciar outra parte da Copa Seromo, né? Então, comenta pra gente equipes já confirmadas, quais os campeonatos, né? Quais categorias, no caso, terão esse ano, se vai ter alguma novidade, comenta pra gente. Já está em andamento 7 categorias, né, que é o sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, o 18 que a gente já falou que colocou esse ano, né, sub-18 e sub-20. Então nós já temos 7 categorias que já estão em andamento. Então a Copa ela acontece o ano todo, a gente divide nos 2 semestres. Então, como é que a gente divide? Algumas categorias a gente estipula que é Copa e outras categorias a gente coloca como Supercopa. A Supercopa a gente sempre limita uma participação menor de equipe, até para que seja mais rápido, né? A Copa não, a Copa a gente deixa em aberto. Então, mas esse ano nós estamos voltando com o que foi nós que idealizamos isso também, né? Fizemos por 2 anos e está com 2 anos que a gente não vinha fazendo e vamos voltar esse ano, que é a categoria sub-11 e sub-12, que a gente até colocou que é os pequenos gigantes, né? Então, essas 2 categorias nós vamos iniciar em maio, né? Até porque é uma categoria que agrega poucas equipes, dá para a gente fazer bem rápido, mas que a gente vai fazer, inclusive, de uma maneira diferente do que já vinha sendo feito, né? Copiando a maior federação do país, que é a Federação Paulista, né? Nós achamos muito interessante a forma como eles fazem, o regulamento que eles aplicam nessas 2 categorias, e aí vamos aplicar isso aqui também, vamos fazer essa experiência, acreditando que seja interessante, até porque uma das novidades, ou das coisas que eles adotam no regulamento, é que todos os atletas que vão para campo têm que jogar. Principalmente nessas categorias menores, é muito importante isso, né? A criança que vai para o campo, ela já ir na certeza de que ela vai ficar no banco, mas vai jogar. Então, é uma das coisas que o regulamento obriga, que todas essas crianças que tiverem súmula, que forem para o campo, obrigatoriamente a equipe vai ter que colocar para jogar. Então, vai ser interessante não só para os atletas, como para os pais também, né? Aquele pai que às vezes leva o atleta e por uma questão técnica ali do técnico, às vezes não coloca a criança para jogar e essa é uma das novidades boas para essas 2 categorias, sub-11 e sub-12. Pronto, Regis, agora equipes. Vamos falar sobre equipes. Como é que as equipes chegam até você? Você procura as equipes para poder participar da Copa Seroma, agora 9 anos, né? Então, algumas já chegam em contato com você. Esse ano teremos equipes estreando na Copa Seroma? Como eu falei, a Copa Seromo, como ela tem o lado da inclusão, então a gente não trabalha com convite. É uma competição aberta à participação de qualquer equipe. A gente não exclui nenhuma equipe. Desde que essa equipe, ela logicamente seja uma equipe que seja organizada, que possa honrar seus compromissos, né, principalmente com relação à questão de horário, certo? Para que a gente não tenha WO na competição. É, eu acho que durante esses 9 anos de realização da competição, e isso a gente passa no conselho técnico e fala com as equipes, principalmente aquelas equipes que querem vir participar pela primeira vez, que é o compromisso que tem que ter com a competição. Então, eu acho que na Copa Seroma, esse tempo todo, se a gente tiver tido uns 3 ou 4 WO, foi muito, em 9 anos. Exatamente porque a gente fala com os representantes da equipe a importância do comprometimento que tem que ter com a competição. Então, é uma competição aberta, a participação de qualquer equipe, certo? Então, aquelas aqui, todo ano a gente tem novidade. Então, esse ano sempre tem algumas equipes que vão aparecendo e participando pela primeira vez. Só para citar um exemplo, esse ano nós temos a estreia, né, e participando pela primeira vez, de um projeto lá de Aratuba, que é o projeto Pai João, que está no Sub-16. A gente tem a estreia do Vila Real, que é uma equipe profissional também, né, da federação, que está participando do Sub-17 e do Sub-20 pela primeira vez aqui na Serom, está estreando. Tá?
Então, assim, a gente aproveita até essa oportunidade de falar diretamente para principalmente os prefeitos das cidades, para apoiar mais a categoria de base, porque muitas equipes que entram em contato e às vezes falam o desejo de entrar na competição, não entram por quê? Porque às vezes não tem um simples apoio de transporte. Então, aquelas equipes do interior que às vezes têm a vontade de participar, não participam porque às vezes o prefeito não libera nenhum transporte. Né? Apesar de a gente já ter muitas equipes do interior, mas a gente podia ter muito mais, se os prefeitos apoiassem, pelo menos com o transporte se torna a questão mais cara para essas equipes que querem vir para a Copa Serão. Pronto. E se por acaso tiver alguém acompanhando aqui, é dono de um projeto, é dono de um time, e quiser inscrever a sua equipe, o seu projeto na Copa Seromo, como é que ele faz? Com quem ele entra em contato? Como é que ele faz para poder colocar a sua equipe na Copa Seromo? O contato sempre é direto comigo, né? Nas nossas redes sociais, para mim no Instagram, sempre o primeiro semestre não tem mais como entrar, né? Porque já está em andamento. Mas para o segundo semestre, aquelas equipes que tiverem interesse em participar, é só nos seguir nas redes sociais, para mim no Instagram, que é a Copa Seromo, né? No Instagram. E aí lá a gente vai sempre divulgando, né? Abertura das inscrições, o nosso contato. Aí aquela equipe vê lá a publicação, entra em contato no nosso telefone, a gente passa o edital. Nesse edital está dizendo todas as questões de taxas, as obrigações que as equipes têm que ter na competição. Então é uma competição aberta, repito, para participar qualquer equipe, seja um projeto, uma escolinha, uma equipe do interior, certo? É uma competição aberta. É só nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, e aí a gente passa todas as informações e será um prazer ter a sua equipe participando da Copa Seroma. Pronto. Além de falar da Copa Seromo, vamos falar um pouco sobre você. Você falou que é árbitro, né, formado nas três federações. Então comenta pra gente como é ser um árbitro, a diferença do árbitro antes e agora, né? Atualmente, o árbitro de futebol. Eu atuei mais na modalidade futsal, né? Fui do quadro nacional durante 10 anos, né? Eu acho que, inclusive, conheci muitas capitais do Brasil apitando futsal. Aqui no futebol, atuei, eu acho que por 10, 12 anos também. Mas antes mesmo de ser árbitro, eu já trabalho com esporte também. Eu tenho uma empresa, né? Onde eu vendo material esportivo. Então, a minha vida, a vida da minha família, toda ela sempre foi dentro do esporte, né? Na realização de eventos, organizando eventos e também na nossa vida profissional, que nossas empresas todas são ligadas ao esporte. Então, eu digo sempre, né? Não só eu, como outras pessoas também falam, principalmente os árbitros, né? Você nunca deixa de ser árbitro, né? Você morre árbitro. A partir do momento que você faz o curso, que você atua por 5 ou 10 anos, você nunca deixa de ser árbitro. Você deixa de estar atuando, mas não deixa de ser árbitro. Então, o pouco que eu trabalhei também, eu consigo também passar principalmente para os árbitros novatos que estão chegando, que vêm trabalhar isso, e eu aproveitar essa pergunta, Alan, e já dizer, da mesma forma como nós fazemos com as equipes, da gente não excluir ninguém, tem esse lado de inclusão para as equipes, a gente faz isso com a arbitragem. Então, se você é árbitro, se você atua no futebol de base, ou no futebol profissional, e deseja participar, trabalhar, prestar um serviço para a gente nessa área de arbitragem, também é só entrar em contato conosco. Você pode ser um árbitro que possa atuar na Copa Seroma. Ou seja, nós também, a Copa também abriu esse leque, né, de oportunidade de uma renda extra para esse profissional, para esse prestador de serviço, né, que o árbitro é um prestador de serviço, ter uma renda a mais. Até porque nós temos jogos a semana toda. Né? O único dia, às vezes, que a gente não faz jogo é na segunda-feira. Mas de terça a domingo nós temos jogos. E, inclusive, a Copa Serom, ela, durante esses 9 anos, a Copa Serom idealizou muitas coisas. E uma delas é exatamente os jogos do futebol de base na semana, de manhã e à tarde, que não existia. Não existia isso. E isso passou a ser possível aqui em Fortaleza, jogos de base no meio de semana, depois que nós iniciamos a Copa Serom. Porque antes, até o próprio Campeonato Cearense, os jogos eram só no final de semana, sábado e domingo. E aí nós começamos a fazer esse trabalho. Por quê? Porque eu percebi que a maioria dos jogadores, a maioria daqueles atletas, eles estudam de manhã. Então,
as equipes, 99% das equipes, principalmente categorias menores, as maiores não, tem muitas categorias maiores de sub-17, sub-20, que as equipes treinam de manhã, né? Até porque sub-20, por exemplo, já considera um atleta profissional. Mas as categorias menores, do 16 para baixo, 90% dos atletas eles estudam de manhã. E foi em cima dessa visão que eu vi, por que que nós não podemos ter jogos de base na semana à tarde? Já que o atleta estuda de manhã e à tarde ele treina. Então, se ele treina à tarde, ele pode jogar à tarde. Então, nós idealizamos isso aí e deu certo. E aí a gente faz com que a gente possa ter essa situação de a gente ter 7 categorias em andamento, né? Sendo rolados jogos simultaneamente de 7 categorias, por quê? Porque a gente tem a semana toda para fazer os jogos. Antigamente só era final de semana. Quando nós iniciamos, como eu falei aqui, só com a categoria sub-17, a gente só tinha jogo também sábado e domingo. Na semana não tinha. Então, com essa visão aí, a gente colocou, idealizou e todo mundo agora faz. Outras entidades, a própria federação está fazendo muitos jogos no meio de semana. E aí também muito mais trabalho para vocês, né? Que aí tem trabalho a semana toda agora. Pronto. E aí, você como árbitro, você apitando, como era você no gramado, né? Ali apitando, passando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cartões e tudo. Como é que era você atuando realmente como árbitro? Rapaz, eu, por não ser só árbitro, como eu trabalhava, né, e eu trabalhei muitos anos em supermercados, né? É por isso que hoje eu organizo também o campeonato do supermercado. Então eu tinha um dia muito puxado, né? E a gente tinha o nosso start físico, né? E eu sempre tive muita dificuldade nessa parte física, porque eu saía do trabalho para ir para a física, e antigamente nossa física era ali no Colégio Militar, ali na Santos Dumont, né? Naquele campo ali do Colégio Militar. Mas passava, e por não ter muito tempo para se dedicar mais ainda à arbitragem, principalmente no futebol, né? Que você tinha os testes, já no futsal não, era mais fácil. Né? Trabalhar na quadra, a maioria dos jogos, às vezes, muitos jogos no meio de semana à noite, trabalhava nas copas dos colégios, né? Mas no futebol que tinha uma exigência maior, eu atuei menos por conta disso. Mas, segundo as pessoas que me acompanharam e que hoje acompanham o Daniel, né, é praticamente igual. O que o Daniel faz hoje, então, até o aspecto físico, né, que ele também é um árbitro, uma postura física é grande, né, tem um porte físico muito parecido com o meu. E ele atua também muito parecido comigo, principalmente na questão disciplinar. Eu sempre digo que o árbitro, ele se diferencia em duas coisas, né? O árbitro é disciplina e preparo físico, logicamente, né? E inteligência para poder saber administrar o jogo. Então, é isso que faz com que o árbitro seja um árbitro respeitado e diferenciado. Se ele for um árbitro disciplinador, certo? E tecnicamente ele estiver muito bem fisicamente, ele vai poder tomar suas decisões corretas. E aí por pouco tempo que eu atuei, eu consegui trazer isso para mim e estou passando agora para o Daniel. Pronto, você passou para o Daniel, mas para quem está acompanhando e quiser ser um árbitro de futebol, possivelmente tem esse sonho de se tornar um árbitro de futebol, ou até mesmo gosta dessa área, gosta de querer, né, apitar jogos e tudo. O que é que você passa para essa, querendo ou não, uma nova geração que quer ser árbitro? O que eu aconselho é que o árbitro, né, ele já tem ele coloca como objetivo, né, que hoje o sonho de qualquer árbitro é chegar na FIFA, né? Hoje nós temos nosso representante maior aqui na arbitragem cearense, que é o Nailton, né, que está na FIFA. Então, se você tem que ter esse objetivo e ter aptidão, né? Entrar não só pela questão do dinheiro, mas de fazer aquilo que gosta. Então, se você realmente gosta de ser árbitro, quer ser um árbitro, a dica é que você faça o curso da federação. Né? Eu acredito que isso já vem sendo realizado há muitos anos. A federação hoje, todos os anos, tem curso para arte na federação, porque é a nossa entidade maior, entendeu? É onde tem os campeonatos profissionais. Então, se o árbitro ele quiser atingir ou chegar onde o Nailton chegou, por exemplo, a FIFA, ele tem que fazer o curso da federação, ele tem que ser um árbitro da federação, né? Para trabalhar primeiro nos jogos do Campeonato Cearense, depois ser um árbitro da CBF e assim um árbitro da FIFA. Então, o que eu aconselho, se você, mesmo que você não atue ainda como árbitro, certo? E quer atuar, quer ser um árbitro de futebol, é fazer o curso da federação, é se formar, até para que você tenha um conhecimento
das regras do futebol, né? Isso vai ser é passado no curso. Hoje, antigamente, quando a gente fazia o curso, era um curso de 3, no máximo 4 meses. Hoje não. O curso da federação durante o ano todo. Então a coisa se modernizou também com relação a essa questão da arbitragem. Então hoje é tipo um cursinho que você faz, né? Você se matricula na federação e o curso é durante o ano todo. Aí tem a prova, logicamente, como vestibular, e depois vem a parte física. Você tem que passar não só na parte teórica, como na parte física. Passou na parte teórica, mas não passou num teste físico, não vai ser apto. Então tem que se preparar no total, tanto na parte teórica, na aprendimento, em relação às regras, né? Aprender as regras, como se cuidar também na parte física para que possa atuar de uma maneira eficiente quando for escalado. Pronto, Regis, valeu. Muito obrigado por comparecer aqui à Editora Dinâmica, ao nosso estúdio. E falei para o pessoal acompanhar a Copa Seromo, a melhor da base, aqui na tela do Dinâmica Esportes. Mais uma vez, agradecer o convite, né, de todos vocês que fazem a Dinâmica Esporte, principalmente não deixe de agradecer ao seu Rui, né. Esse cidadão, ele veio ele está fazendo uma coisa, revolucionando o futebol de base com todo o carinho que ele está tendo com todo mundo, né. Acho que às vezes que eu conversei com você e tenho conversado, e tem o filho dele, o Davi também, que é uma pessoa maravilhosa, né. Tem apoiado hoje o evento de maior premiação do estado, que é a festa do segundo, né? Você já por 2 anos vem acompanhando, o seu Rui vem apoiando, né? O segundo também, que é um parceiro nosso, né? Que estou com o segundo também nessa festa desde a primeira edição. Então, isso não pode deixar de ser falado também. O apoio que o seu Rui vem dando, não só, né, na parte de transmitir a base, que antigamente a gente não tinha essas transmissões, né? Ninguém via jogos ao vivo de base. Dele ter apoiado, dele ter tomado essa iniciativa e de estar ajudando tantos outros projetos, tantas outras equipes, certo? Mais uma vez, o nosso agradecimento muito especial a ele, a toda a família da Dinâmica, e estamos juntos. Eu acredito que essa parceria aqui vai durar por muito tempo, se Deus quiser. É isso aí, então. Valeu, Regis. Valeu para você que acompanhou por aqui mais um Prosa Dinâmica na tela do Dinâmica Esportes. Muito obrigado. Então já sabe, ó, deixem o seu like, se inscreva no canal, compartilha para todo mundo e, obviamente, deixem seu comentário e vem junto com a gente acompanhar a melhor cobertura do futebol de base, em especial também a Copa Série. Valeu, pessoal.